A América é um país único, foi criada com base nos princípios do empreendedorismo, iniciativa pessoal, proteção da propriedade e limitação do papel dos governantes. Quem quer que sejam eles, reis, pessoas eleitas ou autoproclamados pastores, a América criou uma cultura especial que precisa ser protegida. Na verdade, daqueles que em qualquer estado, em qualquer época, já há quase 6.000 anos, roubam os empreendedores bem-sucedidos. Você produz alguma coisa, alguém vem e tenta tirar isso de você e, na maioria dos casos, acaba tirando mesmo. Pelo menos foi assim nos primeiros 5.500 anos de existência da nossa civilização. Nós a conhecemos há 6.000 anos pelo livro Grande Letra K, no começo, pelo livro A Sob a Máscara das Obrigações de Compartilhar com os Necessitados. Tiram de nós, daqueles que produzem basicamente tudo o que podem, só para que a gente não morra de fome e eles possam voltar depois e tirar mais um pouco da gente. O poder realmente enriquece às custas daqueles que eles roubam e depois fingem que estão repassando tudo para os necessitados. Na verdade, muita coisa fica presa pelo caminho. Nós rejeitamos firmemente a política verde, a agenda de tirar bens e propriedades. Hoje nós, os criadores de tudo o que existe neste mundo. E quem está tentando mudar nossa sociedade através da migração em massa de bárbaros? No geral, na verdade, nós rejeitamos isso, rejeitamos essas pessoas que fazem isso e tentamos expulsar os bárbaros e não deixar que novos cheguem. Porque eles eram bárbaros? Porque eles são bárbaros. Ponto final, estou falando dos Estados Unidos e da Europa. Não todos, não completamente, mas infelizmente uma quantidade enorme. Aqui. Não estamos nem um pouco satisfeitos com a importação descontrolada para cá e a proibição das nossas exportações, o inchaço do aparato estatal que nos custa dinheiro. Temos muito pouco. Por causa do desemprego, pegaram e contrataram milhões de pessoas para a Receita Federal e para todos os outros lugares, para nos roubar melhor ou para fingir que não temos desemprego. Esse é o caminho para a perda, do nosso ponto de vista, da soberania e, em geral, para conflitos sociais, porque eles precisam de cada vez mais. Nós não queremos que tirem de nós, então naturalmente começam os conflitos sociais. Nós sabemos que quando a América cresce, o mundo inteiro cresce, e é justamente a América que dita o ritmo e as condições para todo o planeta no comércio, energia, tecnologia e segurança. Aliás, também. Os EUA são o motor do Ocidente, e o Ocidente é o motor do mundo. Pelo menos foi assim nos últimos tempos. Não sei quantos anos, N anos, uns 300 provavelmente, sim, bem, mais ou menos desde Newton, algo assim. Talvez até antes, uns 100 anos antes. Bem, tudo bem, não importa. Isso não é fundamental agora para a nossa conversa. Então nós, os Eliwas, somos o motor do progresso, fomos nós que criamos, aliás, a moral e a filosofia, fomos nós que fomos ao espaço, nós escrevemos sinfonias, construímos catedrais, criamos o smartphone. O remédio da penicilina? Nós acendemos as lâmpadas, não seria bom viver sem lâmpadas, senhoras e senhores. O Ocidente aprendeu a produzir tanta comida que ninguém morre de fome. Acabou de terminar, na minha opinião, a histórica 10ª reunião do Gabinete de Ministros dos Estados Unidos da América. Trump 47. É a 10ª vez que eles se reúnem, a primeira vez depois de um ano. Desde a ascensão, não sei como dizer isso, né? Os esquerdistas gostam de falar ascensão. Da ascensão de Trump até a transição de Trump para a Casa Branca, pela segunda vez. Muito mais experientes e com uma compreensão clara do que fazer para tirar a gente daquele pântano, daquela lama, daquele pesadelo para o qual tentaram nos empurrar. Então, os resultados do ano foram resumidos e eles são fenomenais. Acho que essa é a palavra que vou usar para contar para vocês agora. Por que eu falo assim? Não estou usando adjetivos como normalmente faz o outro lado, mas sim números, dados e coisas desse tipo.
Então, na 10ª sessão, a pauta foi reiniciada, provavelmente pelo menos para o próximo ano, e muito provavelmente até o final da administração de Trump. Um ano recorde e uma visão para o futuro. O principal é que discutiram na reunião o rápido crescimento econômico, a forte redução da burocracia, o combate à corrupção e ao roubo que as elites nos impuseram. Aqui, nos últimos 4 anos, ou melhor, eu diria nos últimos muitos e muitos anos, redução dos gastos públicos, o que inclui também alívios fiscais para a população. Elevação do padrão de vida de todos os americanos a um nível nunca antes visto. Então, estamos começando o segundo ano, foi alcançado um enorme progresso. Quero agradecer a todo o gabinete por 12 meses de conquistas sem precedentes. Nós realmente conseguimos, ou seja, isso é algo sem precedentes. Vocês veem os números da economia e do crescimento, tudo isso ocorreu apesar da paralisação do governo pelos democratas. Sem essa paralisação, teríamos acrescentado cerca de 1,5 ponto percentual, além dos índices já altos, que são recordes. Então este foi, eu acredito, e muitos dizem isso, o ano mais bem-sucedido de qualquer administração na história americana. Nunca houve um primeiro ano como este. Incluindo o fato de que encerramos, apagamos 8 guerras e mais uma. Achamos que está a caminho, tudo isso é verdade. Os números mostram que a América está avançando rapidamente para um novo auge de prosperidade, para uma nova era de ouro. Não é à toa que Trump chamou a defesa aérea da América de cúpula dourada e os novos navios de guerra de frota dourada. Parece que estamos caminhando para uma era de ouro na vida do país. Para não chamarem e para não ficarem resmungando, não sei dizer, não ficaram resmungando. Liberastantes. Que palavra eu inventei. Liberastantes, locutores de televisão. Acabaram de anunciar que o índice de homicídios no nosso país teve a maior queda de toda a história, está no nível mais baixo dos últimos 125 anos. Pela primeira vez desde o início dos registros, está no menor nível em 125 anos, incrível. Então vamos começar com os números, certo? O número de crimes violentos caiu drasticamente, talvez porque capturaram e deportaram cerca de 500 mil de criminosos ilegais, então já tem menos deles nas nossas ruas. Talvez porque depois de 4 anos de Biden, a polícia teve as mãos desatadas e disseram: pessoal, façam tudo o que for possível. Nós não vamos, digamos assim, prender ou destruir vocês por tentarem prevenir crimes. Voltou a ser uma honra ser policial americano, ser militar americano. Na verdade, voltou a ser uma honra ser americano. O que aconteceu em um ano? Nos últimos 8 meses, nenhum imigrante ilegal foi permitido entrar em nosso país. Isso é difícil de acreditar, até mesmo para mim. Mas as pessoas que fazem essas listas supostamente não têm partido, embora eu diria que tendem para os democratas, e se eles dizem isso, eu só posso concordar. Como vocês provavelmente sabem, tivemos uma certa situação envolvendo a Venezuela. Quero apenas agradecer ao General Kane e à sua equipe pelo trabalho que fizeram, é incrível, ninguém nunca viu nada parecido. E assim que isso aconteceu, quero agradecer à liderança da Venezuela. Nós nos damos muito bem com eles, o relacionamento tem sido muito forte e muito bom. E eles me informaram que, na opinião deles, há um sistema de segurança muito bom e muito confiável lá. Estamos trabalhando com várias pessoas envolvidas nisso, incluindo Chris e Doug, e com todos que lidam com as demandas de petróleo. Grandes empresas petrolíferas estão indo agora para a Venezuela, realizando exploração lá e escolhendo seus próprios blocos. Eles vão trazer grande riqueza para a Venezuela, Estados Unidos e para as empresas petrolíferas prosperarem. A Venezuela, na verdade, vai ganhar muito mais dinheiro para si mesma do que jamais ganhou antes. E como prometi, nós vencemos o pesadelo inflacionário do Biden e alcançamos um novo crescimento econômico explosivo. O Banco da Reserva Federal de Atlanta prevê um crescimento impressionante do PIB de 5,4% no 4º trimestre, e isso apesar de termos tido o shutdown dos democratas, esse número teria sido 7%. Para quem não entende, isso vem desde Obama. Economistas de esquerda diziam que o crescimento da indústria em um país desenvolvido seria de aproximadamente 1 a 1,5% ao ano, e daí,
Para os EUA isso é muito bom, e 2% já é um recorde. Países em desenvolvimento, tudo bem, mas nós já chegamos a um nível em que, se tivermos 2%, devemos ficar felizes. Com Biden foi mais. Porque as pessoas estavam voltando, ou seja, foram demitidas, os empregos foram fechados, e elas estavam voltando, então formalmente no papel, simplesmente as pessoas voltaram. Lá temos 3%, acho que até 3,5%. Uma vez foi uma mentira completa. Deixa pra lá, tudo bem. E o Trump tinha acabado de começar, já tinha alcançado não 2, não 2,5, não 3,5. Senhores, 5% de crescimento anual, o quarto trimestre mostra que nosso crescimento anual é de 5%. Isso é absolutamente inédito, Isso vai garantir aumento de salários, isso vai garantir milhares de novos empregos, isso vai garantir uma elevação acentuada do padrão de vida no Celurseva. Nós garantimos uma alta segurança nacional graças às tarifas e também garantimos uma receita sem precedentes graças às tarifas. Parte dessa receita, 12 bilhões de dólares, nós entregamos aos agricultores do nosso país. Ontem estive em Iowa e eles estavam muito satisfeitos, senhora secretária. E o mais importante, se você pensar depois de 4 anos, quando Biden recebeu muito menos trilhões de dólares em investimentos no nosso país em apenas... Na verdade, isso levou 11 meses, embora já estejamos há 12 meses. Em 11 meses, nós atraímos mais de 18 trilhões de dólares. Então, eles atraíram menos de 1 trilhão de dólares em 4 anos, enquanto nós atraímos 18 trilhões de dólares em menos de 1 ano. Que dinheiro é esse? Quase todos os parceiros comerciais do EUA investem seu dinheiro. Legendas criadas por Dima Torzok com nova tecnologia no território do EUA. Ou seja, eles serão coproprietários. Em primeiro lugar, teremos aí a mais avançada. Em segundo lugar, lá tem energia elétrica. Em terceiro lugar, lá existem outras tecnologias, ou seja, empregos e rendimentos. E o segundo ponto, não menos importante, no futuro, esses países vão comprar essas tecnologias de alguém lá fora ou de si mesmos? Porque eles se tornaram coproprietários. Eles vão comprar de si mesmos ou de estrangeiros? Nada disso. Fizemos isso. 18 trilhões de dólares estão sendo investidos agora. Milhares de empresas e fábricas com equipamentos novos estão sendo construídas pelo país e serão inauguradas em breve. Quando isso acontecer, vocês verão números inéditos. A economia está muito bem. Pena que a imprensa não relate, mas as pessoas já percebem. Está cada vez mais óbvio e difícil de esconder. Vocês têm também a produção. Eu adoro as montadoras de automóveis. E vocês têm isso. Elas estão voltando do México, do Canadá, do Japão, da Alemanha, de toda a Europa. Eles estão construindo aqui porque querem evitar tarifas. Eles não querem pagar 15%, em alguns casos 25% de imposto. Poderia ser muito mais alto se isso não funcionasse. Por isso todos estão voltando. Scott me contou uma estatística ontem que pela primeira vez na história. Conte para eles sobre o aço e o Japão, que agora estamos produzindo mais aço. Vai, por favor. Então, ontem foi anunciado que pela primeira vez em 26 anos, os Estados Unidos da América produziram mais aço do que o Japão. E isso se deve inteiramente às suas tarifas. Amém. A 10ª reunião do gabinete de Donald Trump hoje não é apenas mais uma reunião na Casa Branca, mas uma espécie de marco. É uma linha sobre o primeiro ano de seu retorno ao poder e uma aposta em uma nova fase na história dos Estados Unidos e de todo o Ocidente. Este é o momento em que a administração não apenas presta contas do trabalho realizado, mas apresenta ao mundo sua própria visão do futuro da América, de sua economia e de suas relações. Este é um evento de importância mundial. Durante este ano, a equipe de Trump construiu um modelo que em Washington já é chamado abertamente de nova era de sucesso e prosperidade. Eles dizem 365 vitórias em 365 dias. É um nome bonito, por assim dizer, mas não é só bonito, é verdadeiro, e é nisso que está a sua beleza. Da economia, energia até a política externa e segurança. E o 10º encontro
A reunião do gabinete torna-se uma plataforma onde essas conquistas são reunidas e, ao mesmo tempo, marcam o próximo passo. O que vem a seguir, qual rumo a América tomará nos próximos anos, não apenas no próximo ano, mas para os anos seguintes, a direção do movimento está traçada. O que foi dito nesse encontro é, de fato, o rascunho de uma nova era americana, a qual o mundo ainda está atônito e tenta se adaptar. Para alguns isso é uma oportunidade, para outros provavelmente uma ameaça, mas já não é mais possível ignorar essa virada. Vamos começar com a pauta interna, aquilo que Donald Trump e sua equipe chamam de restauração da força e prosperidade dos Estados Unidos. Donald Trump chama o primeiro ano após voltar à Casa Branca de ano do avanço. Então, o slogan 365 vitórias, 365 dias não é apenas uma fórmula bonita, mas sim o esqueleto do programa político. Todos os dias, a administração apresenta uma ação, uma decisão, um documento que deve servir como comprovação. A América está crescendo novamente, está ganhando dinheiro de novo, está ditando as regras mais uma vez. O foco principal é a economia. Mais uma vez, para quem não entendeu, economia. Trump aposta no crescimento sem disparar a inflação, na combinação de desregulamentação, alívio fiscal e disciplina orçamentária rigorosa. Na retórica pública, isso soa assim: menos gastos governamentais sem sentido, menos burocracia, menos pressão sobre os negócios e, ao mesmo tempo, mais incentivos para produzir, investir e criar empregos. A própria abordagem à globalização foi invertida. Se as administrações anteriores tentavam encaixar a América em certas regras gerais da economia mundial, a equipe atual parte do princípio oposto. São os peirs-iguais que estabelecem as regras, e se os outros gostam disso ou não é outra questão, e no fim das contas é problema deles. Daí as tarifas contra aqueles que, na opinião de Washington, agem de forma desonesta. E, ao mesmo tempo, isso facilita as condições para o próprio produtor nacional. Outro ponto é a migração e o mercado de trabalho, que, segundo Trump, já avança rapidamente. O endurecimento da política migratória está diretamente ligado ao aumento dos custos e à segurança para os americanos. Quanto menos migração descontrolada, exatamente descontrolada, melhor. Porque nós permitimos a entrada de pessoas de que precisamos aqui, e com certeza continuaremos fazendo isso. Quanto menos houver, mais altas são as posições dos trabalhadores locais e menor é a tensão social. Nesse mesmo sentido, é apresentado o fortalecimento do sistema de segurança pública, o endurecimento das punições para crimes graves e, em geral, o endurecimento da postura em relação ao crime. Paralelamente, ocorre uma revanche cultural e de valores por meio da política de pessoal, dos tribunais e das iniciativas legislativas. A administração se posiciona como uma força que está trazendo a América de volta às suas raízes tradicionais, ou seja, vamos fazer a América de novo. Seja em questões de família, religião, liberdade de expressão, atitude em relação à história do país, a nossa história que queremos que nossos filhos conheçam, isso é uma parte importante do quadro. Trump está vendendo não apenas um avanço econômico, mas também uma reinicialização cultural, uma tentativa de parar aquelas tendências que seus apoiadores chamam de degradação, autonegação do Ocidente, o que eu chamava de suicídio. Agora, sobre os planos, sobre o que está sendo discutido neste 10º encontro, não como um relatório, mas como o próximo passo, aqui a ideia de prosperidade sem inflação e a transformação do celeiro em uma superpotência industrial e energética indiscutível vem à tona. A administração está apostando na energia tradicional e na energia nuclear, o que é lógico. Fiquei um pouco surpreso, mas não por eles terem feito ou dito isso. Afinal, a gritaria dos esquerdistas certamente vai começar. Ou seja, o principal é revisar e cortar os projetos verdes deficitários. Cortá-los, eliminá-los, não sei qual é a melhor forma de se livrar deles. Que não trazem retorno real, mas sobrecarregam a economia e as famílias. Eles nos custam caro e, em vez de fazermos algo útil, estamos ocupados com essas bobagens.
Essa energia se torna não apenas um instrumento econômico, mas também um instrumento geopolítico. Quem controla o fornecimento controla os parceiros dependentes ao mesmo tempo. Está prevista a continuidade da redução da burocracia. Não se trata apenas de reduzir o aparato, mas também de limitar as possibilidades dos funcionários públicos e de várias dessas agências independentes. Eles criaram uma quantidade enorme dessas agências para bloquear as decisões do poder eleito. São chamadas de independentes e por isso fazem de tudo para bloquear. Nós escolhemos as pessoas, justamente aquelas que queríamos para que não fossem influenciadas em determinada direção, mas esses outros que ninguém escolheu foram nomeados pela administração anterior. Eles nos impedem de avançar para onde votamos. Maravilhoso. Ou seja, é necessário expandir o espaço onde a Casa Branca e o gabinete possam seguir sua linha sem enfrentar sabotagem dentro do sistema. Tudo isso é apresentado como um passo para um verdadeiro Estado soberano, onde as decisões-chave não são tomadas sob pressão de estruturas anônimas, dessas organizações independentes, desses centros externos de influência. Aliás, aqueles que nós elegemos para o poder, fomos nós que os elegemos para o poder. E ela, de um jeito ou de outro, ainda responde perante seus cidadãos, ou pelo menos responde às tarefas que tenta cumprir. Nem sempre consegue, mas tenta cumprir as tarefas que colocamos diante deles. Votou. Se essa pauta for realizada pelo menos pela metade, senhores, os Estados Unidos entrarão em uma década em que as decisões-chave para o Ocidente não serão tomadas nas comissões de Bruxelas, nem nos bastidores das fórmulas globalistas. Não no silêncio entre Davos, Moscou e Pequim, mas em Washington. É nessas reuniões de gabinete abertas. E isso é uma mudança fundamental em toda a arquitetura de influência no planeta. Agora, não estou falando sobre a África ou sobre o Oriente Médio, onde ninguém sabe o que está acontecendo. Quero dizer o Extremo Oriente, não o próximo, mas o Oriente Médio. Agora, política externa é exatamente aqui, na 10ª reunião do gabinete, que está sendo discutido o que pode ser chamado de nova arquitetura do mundo, uma nova arquitetura do mundo. Sob a liderança americana, não comando, liderança, são coisas completamente diferentes. Eu sou um líder, se você quiser me seguir, siga, se não quiser, não siga, é problema seu. Eu não sou seu chefe, não sou seu presidente, nem nada disso. Eu vou agir de acordo com meus próprios interesses. Ucrânia e Rússia, Israel, Oriente Médio, China, Ásia, Europa, aliados, enfim, todo o resto do mundo. Ucrânia e Rússia, claro, continuam sendo um dos principais pontos de tensão. Trump e seu círculo promovem a ideia de um plano rigidamente estruturado, etapas de cessar-fogo, garantias de segurança, reconstrução pós-guerra. Isso seria genial para a Ucrânia, mesmo que ela fique reduzida, ou seja, apenas a parte ocidental. Tudo bem, essa é mais uma vez a minha opinião, eu já expressei. Muitos têm outra opinião, vamos respeitá-la também. Claro, respeitar, eles pensam assim, mas é claro que a minha opinião é a correta, isso todo mundo entende. Esse plano se encaixa nos mecanismos internacionais existentes, mas com uma ênfase clara no papel de liderança do superior. O problema é que nem Moscou nem Kiev estão prontos para aceitá-lo completamente. A Rússia não quer reconhecer garantias reais para a Ucrânia não está pronta para concessões sérias. E a Europa? Você pode perguntar, e a Europa? A Europa protege apenas seus próprios interesses, nada mais. Nesse contexto estão sendo discutidas ferramentas de pressão. Bem, como sanções, tarifas, fornecimento de armas, várias manobras diplomáticas e iniciativas. A ideia é simples, forçar todas as partes a se moverem dentro de um corredor que seja conveniente para Washington. Existe essa direção, esse corredor. Nós não podemos forçar, não podemos, como se diz, colocar uma arma na cabeça e dizer, vai por ali ou atiramos. Mas o que estamos dizendo, em geral, é senso comum. Ao mesmo tempo, é uma confirmação da liderança americana em Israel. No Oriente Médio, a aposta é em um projeto ainda mais ambicioso, desde planos multifacetados para Gaza até a ampliação dos Acordos de Abraão. O que chamamos aqui de Acordos de Abraão. Tudo isso são elementos de uma grande construção, onde o papel-chave é envolver a Arábia Saudita e, naturalmente, os sunitas junto com ela.
consolidar uma nova arquitetura regional de segurança, na qual o Irã também fará parte, que esperamos que em breve esteja libertado. Eles não são loucos, claro, são apenas usurpadores normais, tiranos e coisas do tipo, mas sob o guarda-chuva do ZEUA, claro, ou talvez sob o nosso guarda-chuva. Vocês vão se virar sozinhos, pessoal, nós só seremos amigos próximos. Os problemas lá são óbvios, o Hamas não vai se render internamente. Dentro de Israel, há forças fortes, o suficiente que não estão prontas para concessões profundas. O mundo árabe está dividido. Mas a administração age criando esses conselhos suprarregionais, formatos com participação internacional, basicamente consolidando o controle americano sobre a ordem pós-guerra na região. Não é por acaso. Estamos criando o Conselho da Paz, cuja primeira tarefa, entre muitas, é normalizar Gaza, restaurá-la do campo de batalha, transformar aquilo em um resort ou algo do tipo. Em relação à China, está sendo construída toda uma estratégia baseada em pressão econômica e tecnológica, tarifas, restrições à transferência de tecnologias sensíveis, reorientação das cadeias de suprimentos, criação de centros de produção alternativos em países aliados, para evitar que a China nos ameace dizendo: não vamos mais fornecer para vocês. Formalmente, tudo é apresentado como uma luta por comércio justo e proteção da infraestrutura crítica. Mas o objetivo é óbvio: parar o avanço chinês que nós mesmos criamos, simplesmente criamos, e manter a liderança americana. Nos setores-chave do século XXI, desde semicondutores até inteligência artificial e tecnologias de defesa, Europa. Os aliados estão recebendo sinais bastante duros. A era da segurança gratuita acabou. Vocês já comeram todo o queijo grátis e agora ele será pago por vocês ou não haverá mais queijo nenhum? Ou eles aumentam os gastos com defesa para novos níveis, muito mais altos, ou enfrentam tarifas, como foi proposto à Espanha, retirada parcial das garantias americanas e revisão dos acordos anteriores. Se vocês não fizerem o que foi acordado, nós também não faremos o que foi combinado. Começou uma nova era. Vocês querem algo de nós e nós queremos algo de vocês, então vamos negociar. A América não quer mais ser a carteira e o guarda-costas para aqueles que não estão dispostos a pagar pela própria defesa. Chega, todo mundo já saiu das calças curtas, cresceu, vamos em frente, pessoal, todos juntos. Isso forma uma visão de mundo onde os EUA não são apenas um dos centros de poder, mas o principal arquiteto das regras. E a linguagem dessas regras não são reverências diplomáticas, mas instrumentos muito concretos. Novamente, tarifas, novamente, sanções. Se quiser, coloca um contingente militar bem na sua frente, no mar ou no ar, em qualquer lugar perto de você. Aqui estamos nós, contratos energéticos, restrições tecnológicas. E é nesse contexto que a 10ª reunião do gabinete de Trump ganha um peso simbólico e político que realmente não se via há muito tempo na prática americana. Esse não é o tipo de gabinete que discute silenciosamente mais um relatório. É uma equipe que demonstra abertamente: estamos reescrevendo as regras e, aliás, para quem duvida, vamos levar essa linha até o fim. O próprio Trump apresenta o que está acontecendo como uma virada única na história do Sequoia, uma combinação de soberania nacional radical, protecionismo agressivo e disposição para quebrar antigas estruturas internacionais. Elas não funcionam, pessoal, não funcionam. Vocês mesmos já disseram 100 vezes, se alguém faz sempre a mesma coisa e espera resultados diferentes, outros resultados, não os mesmos de sempre, então quem é essa pessoa? Um louco? Um doido, certo? Ao contrário das nossas administrações clássicas, a equipe dele não tem medo de expor conflitos, de falar com os parceiros de forma rude. Todos estão acostumados, mas eles entram e começam a brigar, a gritar uns com os outros. Ele aparece novamente diante das câmeras. Bem, acabou, chega disso, estamos cansados, nós somos americanos, não somos conquistadores de língua espanhola, embalando tudo isso em uma narrativa simples, poderosa e difícil de ser compreendida. Uma nova era de sucesso e prosperidade, isso é só o começo, vamos continuar seguindo pelo mesmo caminho. E, aliás, daqui para frente, uma política econômica ainda mais rígida, uma linha ainda mais firme na política externa e uma declaração ainda mais aberta de que a América está de volta.
Além de não ser apenas um participante, mas, desculpe, um diretor no palco mundial. Sim, seu humilde servo é o diretor, mas não em um teatro ou em um espetáculo de massa, e sim em um espetáculo de massa para o mundo inteiro. A 10ª reunião do gabinete de Trump foi o momento em que o mundo viu diante de si não apenas mais uma administração, mas uma equipe que está seriamente determinada a reescrever as regras do jogo mundial. Para alguns, isso é uma chance, como já disse, de se encaixar na nova ordem e obter seus dividendos, e dividendos muito bons. Para outros, isso é uma ameaça, um desafio a tudo o que foi construído durante décadas. Eles estão apavorados, só sabem roubar dos outros, não sabem fazer mais nada. Mas uma coisa já está clara: se esse caminho for levado até o fim, os livros de história do século XXI não vão começar com o Brexit, nem com a pandemia, nem com a troca das elites na Europa, mas sim com o momento do retorno de Donald Trump para um segundo mandato na Casa Branca, justamente o momento do retorno de Trump 47. Para a Casa Branca. E é justamente dessas reuniões do seu gabinete, que hoje parecem apenas encontros de trabalho, mas amanhã provavelmente serão pontos de virada na história da nossa civilização. No mínimo do século, talvez até mais. Quem sabe? Vamos falar um pouco sobre saúde, que acabamos deixando de lado, e já vamos caminhando para o final. Estamos reduzindo os preços dos medicamentos em 80% a 90%. Dependendo de como se calcula os medicamentos, os preços dos gadgets começam com um aumento de 500%, 600%, 800%. Depende de como você quer calcular isso, certo? Bem, vamos fazer do jeito antigo, mas os preços dos medicamentos prescritos vão cair em 80% a 90%, 75%, 68%. Eles só aumentaram durante anos e anos, eles só aumentaram. E agora nós teremos basicamente a nação mais privilegiada. Nós teremos o preço mais vantajoso do mundo, seja qual for o menor preço do mundo, é esse que vamos pagar. E eu não quero entrar em detalhes. Mas ninguém mais conseguiria isso, exceto esta administração. O custo dos medicamentos prescritos está caindo significativamente em um nível que ninguém jamais imaginou. Isso, aliás, terá um impacto colossal em todo o sistema de saúde, porque, obviamente, os medicamentos são uma parte enorme do atendimento médico. E isso vai ajudar a corrigir parte dos danos causados pela lei do sistema de saúde inacessível, porque a lei do sistema de saúde inacessível, que é o Obamacare, simplesmente é insustentável. É caro demais e é um verdadeiro desastre. E, com sorte, vamos pagar o dinheiro diretamente para as pessoas, dar para as companhias de seguro, eles vão para uma conta poupança de saúde ou algo parecido. Mas só imagine, nós pagamos dinheiro, bilhões e bilhões, na verdade trilhões de dólares, que vão para as companhias de seguro. Queremos que esse dinheiro vá para as pessoas, para que elas mesmas paguem pelo seu tratamento. Você consegue imaginar o quanto as companhias de seguro e a indústria farmacêutica odeiam Trump? Não, você simplesmente não consegue imaginar isso. Aquelas mulheres histéricas que gritam nas ruas provavelmente nem chegaram ao nível de fúria fria e ódio que se sente nos escritórios. Eles vão perder bilhões com ele agora, bilhões eles vão perder com ele. Quando você pega o que é dos outros, acaba dando o que é seu. Em breve vou contar para vocês como Maduro canta na cela da prisão, como um canário, quantas cabeças vão rolar, quantas e de quem ele está entregando. Então fiquem ligados nos próximos episódios, senhoras e senhores, acho que dificilmente será no próximo, mas no seguinte eu vou mostrar para vocês. Então, Nicolai, não lembro o nome do meio dele, eu sabia, mas esqueci. Sim, Nicolás Maduro em toda a sua glória. Por enquanto, até a próxima.